paciente tem que usar, né? Ah, com certeza. Ele tem que usar, a gente depende totalmente da colaboração desse paciente. Ele tem que se comprometer a usar pelo menos 20 horas por dia, né? 24 horas por dia, e para que a gente consiga trocar depois de 2 semanas e os alinhadores entrarem confortavelmente. Se ele não usar, quando chegar a hora de trocar os alinhadores, o alinhador não entra na boca, tá justo, tá apertado, não tá adaptado. Então, isso é conversado, por isso que o adulto, ele se compromete muito mais do que o adolescente, né? Isso é conversado com ele. Você deve usar. Quantos aparelhinhos vem? Vem numa média, isso depende bastante de cada paciente, da severidade do caso. Dentes muito mais tortos vão requerer muito mais alinhadores. Mas o tratamento ele vai durar em torno de 12 a 15 meses, tá? Então se a gente troca aí 2 alinhadores por mês, então a gente vai ter um total de 24 alinhadores, mais ou menos. E cada aparelho, eu fico 2 semanas com ele e depois troco? Isso, 2 semanas com o alinhador em cima, 2 semanas com o alinhador embaixo. Você retorna ao consultório. Usa ao mesmo tempo? Usa ao mesmo tempo. 2 semanas em cima e embaixo, vai até o consultório, você ganha o seu novo alinhador, o seu novo kit e assim sucessivamente. E pode jogar fora? Não. Sabe por que não? Porque você vai viajar. A gente recomenda inclusive assim, leve seu alinhador antigo, porque se você perder, enrolar no guardanapo do restaurante, se ela quebrar, se acontecer qualquer problema, você volta um alinhador e usa aquele antigo até avisar o seu ortodontista de que o probleminha que houve, e aí a gente retoma com o tratamento. Mas é sempre bom ter ali guardadinho um alinhador antigo, em caso de acidente você tem um reserva. E algumas pessoas que usam o aparelho por um tempo e depois tiram e se queixam que os dentes entortaram de novo. Pode acontecer com o Invisalign? Isso é muito comum, principalmente em tratamento, né, de adulto. Poxa, mas eu tratei, fiquei 5 anos de aparelho, agora eu tô com os meus dentes tortos novamente. Isso é comum, isso chama-se recidiva, porque é uma movimentação normal dos dentes, né? O rosto começa a enrugar, o cabelo começa a ficar branco e os dentes também tendem a entortar um pouquinho. A gente diz que é a ruga da boca, é o envelhecimento natural e esperado. Então, nesses casos de retratamento, o Invisalign vai muito bem. Porque para o adulto que já não tem aquela euforia toda de começar um tratamento tudo de novo, então ele vai fazer com o Invisalign, que é um alinhador super confortável e um tratamento muito mais rápido nesses casos, onde você vai retratar. E como é que é o passo a passo do Invisalign? Você marca uma consulta e é moldado e a partir daí você inicia o tratamento? É o seguinte, o ortodontista ele deve ser credenciado no sistema Invisalign. Ah, não é qualquer pessoa que pode colocar? Não, além dele ter a especialidade de ortodontista, que é a especialidade que coloca aparelho, ele deve ter esse credenciamento do Invisalign. Uma vez que ele tem esse credenciamento, o paciente vai se consultar. Nós vamos avaliar esse caso, faremos uma moldagem da boca desse paciente e essa moldagem é enviada lá para os Estados Unidos. Lá eles pegam aquilo, colocam no computador e me devolvem. E aí a gente brinca, né? Vocês trabalham juntos, então? Exatamente, com uma equipe enorme nos Estados Unidos, na Califórnia, de pessoas que trabalham muito bem. É a maior tecnologia que existe de material que não repete um alinhador. É, porque cada dente é um dente. E são cerca de 40 mil alinhadores por dia é feito nessa empresa. É muito grande. Então, a gente manda esse modelo para lá e eles me devolvem 40, 45 dias depois que eu, junto com a equipe, através da internet, fazemos toda a programação e o planejamento desse paciente. Nossa, isso deve gerar uma ansiedade tremenda nos pacientes, não? Ah, mas isso é muito bom, porque a expectativa é grande quando os alinhadores chegam, a gente tem mais certeza ainda de que ele vai usar e vai ficar muito contente com o resultado. Pode existir algum caso que o paciente use e adiante, quando ele vai colocar um novo aparelho, não entre na boca dele? Pode não entrar, no caso dele não ter usado muito, aí o aparelho entra justo ou às vezes não entra. Então ele vai voltar novamente. Esse cálculo é perfeito? Esse cálculo é perfeito. Se esse paciente usar por determinada hora, assim como nós ortodontistas vamos orientá-lo, ele vai usar a cada 2 semanas, o novo alinhador entra perfeitamente na boca. Existe um tempo mínimo desse tratamento, doutora? Olha, o tempo mínimo de tratamento é relativo, mas é sempre por volta de 12 meses, um ano. Isso.
E qualquer pessoa pode usar? Qualquer pessoa pode usar. Adolescente pode usar. A gente tem essa atenção especial com o adolescente, porque o adolescente não é muito colaborador. Principalmente quem está pagando o tratamento são os pais. Então, ele não sente no bolso, ele não colabora tanto. Quando é o adulto que está pagando e é para ele o tratamento, a gente vê que ele deslancha. Dá para beijar na boca com o Invisalign? Dá para beijar na boca, dá para falar, dá para você que fala em público, professores, executivos, músicos e cantores. A dicção não muda? A dicção ela muda um pouquinho no começo, assim como muda no começo do tratamento convencional. Você pode às vezes ter aquela sensação que está falando com a língua presa. Tá? Mas isso é só uma questão de adaptação que em seguida você se acostuma com esse aparelho e a sua fala volta ao normal perfeitamente. Você tinha dito que as pessoas sentem até que ele aperta. Ele dói esse aparelho? O que o paciente sente é uma pressão nos dentes, né? Essa plaquinha ela é muito justa, tá? E tá fazendo movimentar esses dentes. Então, para fazer movimentar os dentes, a gente tem que estar com aquilo bem preso e justo. Então, o que eles sentem, na verdade, não é uma dor. É um desconforto inicial também comum no tratamento convencional. Doutora Trajvi, ele parece bastante com placa de bruxismo, né? Sim, placa de clareamento, placa de bruxismo, né? Então as pessoas elas acham isso daqui bem semelhante, mas na verdade não é. O material é diferente, a espessura é diferente e ele foi feito para ficar realmente bem grudado no dente para fazer movimentação dentária. Então a gente nota que ele é inteirinho, ele vai até a gengiva, enquanto que uma placa de bruxismo, por exemplo, ele não completa o dente dessa maneira. Ele faz a volta certinha. Ele lembra a placa do bruxismo, ele lembra a placa do clareamento, mas ele não tem nada a ver. Tanto que um ortodontista que queira fazer isso daqui sozinho num consultório, infelizmente não vai obter sucesso, porque não tem nada a ver com uma placa de clareamento ou de bruxismo. Não, e é bom as pessoas de casa terem cuidado, né? Porque vendo essa similaridade, eles podem tentar fazer e o resultado vai ser desastroso. E por isso a preocupação de saber se o dentista é credenciado no sistema Invisalign, tá? E tratar com esse aparato mesmo. Bom, fica a dica para você que está em casa. Se você tiver dúvidas, mande o seu e-mail para pílulasdesaude@farmatv.com.br e continue ligado no nosso programa.